Olá, seja muito bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a criança interior. Essa aula é essencial para esse curso, é uma aula muito importante e é uma aula que eu tenho como objetivo transformar a maneira que você se relaciona, tanto com seus filhos, quanto com a sua criança interna, quanto com a infância em si, e para que você possa ter uma comunicação mais fluida com a criança que mora aí dentro de você e para que você possa encontrar a cura para os seus traumas, a cura para os seus processos, ou o estado onde as soluções surgem, né? Onde o fluxo volta a é restaurado e onde a estrutura é permitida, né, de ser construída, porque sem a nossa criança interior, a gente não teria uma bússola interna que nos levaria ao amor incondicional, que é a fonte da vida. Então, a aula de hoje é sobre isso e eu espero que seja transformadora para você, como é para mim esse conhecimento. Então, para começar, é importante dizer que o Bert fala que a criança é uma parte fundamental da nossa psique e que ela é importantíssima para o processo de cura e de crescimento de qualquer ser humano. Muitas vezes a gente acha que a criança ela vem depois do adulto, né? E que diante a ordem, quando a gente cresce, a gente como adulto que comanda como a criança vai sentir, o momento que ela vai aparecer, o momento que ela vai surgir ou vai tomar frente das coisas. Mas a verdade é que a criança vem primeiro. Então, se nós temos questões com a nossa criança interna, o nosso adulto interno fica comprometido. E por isso ele não pode construir autonomia, ele não pode construir a estrutura que ele deseja, ele não pode realizar nada enquanto não for resolvida a questão da criança interna. Então, basicamente, se nós não colocarmos à frente essa figura que mora dentro da gente e não dermos atenção a ela, nós vamos ficar presos a uma vida de repetição de padrão, assim como nós vamos ficar presos a uma vida, eu não sei se a palavra é essa, mas está vindo uma vida mesquinha, uma vida reduzida, uma vida onde a vontade não acontece, onde as realizações não acontecem, onde as mudanças não acontecem, uma vida estagnada, uma vida de aceitação do aceitação não é a palavra, de conformidade com o ruim, com o pouco, com o limite, porque querendo ou não, a criança ela não pode tomar decisões e não pode fazer mudanças. Então ela depende do adulto para isso. Por isso, se essa criança ela não for vista, não for reconhecida, não for resgatada, nós não teremos espaço para o adulto em nós atuar. Nós ficaremos vivendo dependentes de relacionamentos, de chefes e de etc. Tá? Então, é muito importante essa aula e o entendimento de que a criança interior, ela precisa ser reconhecida, resgatada, maternada e amada para que ela pare de atuar. Inclusive a criança, quando ela está atuando à frente das coisas, por não conseguir fazer uma mudança de padrão, por não ter força de atuação para fazer mudanças, ela acaba gerando tragédias para as próximas gerações também. Então nós vamos ver aí a importância da gente olhar para o que a criança, para o que a nossa criança interna aponta, tá? Então, para começar, é importante também, para continuar, é importante dizer que a criança interior ela carrega um amor incondicional.
E o amor incondicional é a fonte inesgotável de amor, né? O fluxo, quando a gente pensa em fluxo e estrutura, que eu já trouxe aqui para vocês muitas vezes, é o que a gente chama de ordem e de amor, né? Então, o fluxo é o fluxo do amor. Quando a gente fala de fluxo, a gente fala de fluxo de informação que promove amor. Então, tudo que nos leva à informação e nos faz sentir, retomar o amor em nosso coração, está relacionado a fluxo. Enquanto a estrutura é tudo aquilo que está relacionado à ordem. Pela visão do Bert, o amor só pode fluir através da ordem. Então a estrutura vem antes do fluxo. Por isso que a gente já falou em outras aulas que a estrutura regula o fluxo. Então é muito importante observar isso também no quesito criança, porque se nós não olhamos para a criança, não há fluxo que resgata o amor também. Porque se a criança não está em ordem, né? Não está ali, não pertence, está invertendo ordem ou está tentando, buscando, né, reparação, compensação ou incluir alguma coisa, não há entrada de fluxo e por isso não há o resgate do amor. Então, nesse caso, quando a gente vê crianças que estão extremamente machucadas por uma infância desafiante, que elas sobreviveram, elas continuam adultas e ainda assim não têm uma reconciliação com os pais, ou não tem uma reparação do que aconteceu no passado delas, assim como também elas não têm uma compensação, elas precisam do próprio adulto fazer um movimento voluntarioso, de vontade própria, de regredir até essa criança e de maternar essa criança para que ela encontre um novo caminho para o fluxo do amor. E isso inclui aí, eu vou falar isso mais na frente também no material, mas eu já estou aqui me adiantando. Isso inclui retirar ela do amor cego, né, que é um amor que não vê, que não enxerga as consequências, e levar ela para um amor iluminado, que é um amor que vê as consequências dos próprios atos. Porque a criança não tem capacidade de perceber as consequências das suas atitudes. Ela vê de uma maneira limitada. Quanto mais nova ela é, mais limitado ela vê. Então, é preciso compreender e olhar para a nossa criança com um certo amor, né? Porque eu vejo assim algumas pessoas dizendo: "Ai, fui na consteladora e ela disse que a minha criança é birrenta ou mimada". Vamos parar e refletir sobre alguém que diz que a sua criança é birrenta e mimada. O que isso muda dentro da gente quando a gente tem essa informação? A gente passa a amar mais? A gente passa a resolver? A gente encontra soluções com essa informação? Não, a gente não encontra soluções com essa informação. A gente apenas fica com mais raiva da nossa criança e maior dificuldade de ajudá-la, porque a gente entende que a criança está atrapalhando a nossa vida. E na verdade a criança não quer atrapalhar a nossa vida, ela quer apenas nos levar de volta para o ponto onde o amor parou de fluir, tá? Então isso é importantíssimo. Espero que isso tenha ficado bem claro para você, para que você possa conseguir construir transformações aí, tanto na sua vida pessoal quanto na vida dos seus clientes, tá? Porque, inclusive, a nossa criança interna tende a surgir nos momentos em que nós facilitamos algo com os nossos clientes. Então, nós precisamos aprender a escutar as nossas crianças, precisamos aprender a ancorar as nossas crianças, precisamos aprender a acolher as nossas crianças, precisamos aprender a conviver com ela como se ela fosse parte essencial do nosso ser, tá?
Então, vamos entender o que é ou como a gente reconhece o fluxo, o amor como um fluxo, né? O amor fluido. O amor fluido, ele é um amor incondicional, né? Ele tem uma base na aceitação e no afeto, sem exigências, sem condições. Enquanto que o amor condicional, que é um amor entre iguais, ele é um amor de expectativa, de condições. Esse amor condicional a gente encontra nas nossas relações hierárquicas de igualdade, dentro dos nossos relacionamentos afetivos, dentro dos nossos parcerias, das nossas amizades. Isso faz parte da vida. Porém, o amor incondicional, ele é um amor que não passa por essas expectativas e nem por essas condições. As crianças, elas amam os pais mesmo que os pais batam nelas, que os pais sejam assassinos, que sejam perigosos, que sejam doentes, que sejam problemáticos e etc. O amor das crianças pelos pais atravessa essas condições, atravessa essas expectativas. E aí a gente tem que entender que mesmo a gente ficando adultos, em relação aos nossos pais e compreendendo que eles são perigosos, que eles são doentes, que eles são tóxicos, que eles são imperfeitos e às vezes problemáticos, né? A ponto de não podermos conviver com eles, a nossa criança interna os ama. Então não adianta também nós querermos rejeitar os nossos pais, porque quem vai se destruir com isso é a criança. Porque lembra, a criança se sacrifica pelos pais. Então, se eu, adulto, acho que o meu pai é uma pessoa perigosa, excluo o meu pai como adulto, a minha criança vai passar a querer me excluir ou excluir a si mesmo da vida para que ela vá no lugar desse pai, entende? Então é um processo muito sério, muito complexo, que nós precisamos nos atentar não só às crianças pequenas, mas ao nosso comportamento dual entre a casa 5 e a casa 9, por exemplo, que é essa dificuldade de coexistir na casa 1. Presta bem atenção nisso, tá? Porque só as casas angulares 1, 4, 10 e 7, elas buscam a coexistência das duas partes que se separam, né, no processo sistêmico. Então, se eu tenho um conflito entre a minha criança interna na casa 5 e a minha criança e o meu adulto na casa 9, eu basicamente não vou conseguir manifestar a minha casa 1 de maneira plena. Por quê? Porque uma das partes não está fazendo parte. Entendeu? Está em conflito. Então, para que a casa 1 flua de maneira inteira, presente, eu preciso que a minha criança interior e o meu adulto estejam de acordo, um atuando com o outro. Então, mesmo o amor condicional, mesmo eu colocando limites nos meus pais e dizendo, olha, pai, daqui para frente a gente não vai se relacionar, ou mãe, daqui para frente a gente não vai se relacionar, eu tenho que preservar o amor da minha criança por eles. Eu não posso ferir a ideia de que, a ideia não, o sentimento de amor que eu tenho, e não posso duvidar da capacidade que eu tenho de sacrificar a minha existência para que esse amor flua, né? Então eu não posso negar o amor da minha criança pelos meus pais porque eu estou chateado com eles, porque eu cresci e percebi que eles são imperfeitos, que eles são perigosos, etc e tal. Entende? Então é basicamente sobre isso. O amor incondicional, então, ele é permanente, ele é estável. Esse amor da criança, é o que eu falei para vocês, não muda, é estável, é para sempre. Por isso, o amor dos pais pelos seus pais é maior do que dos pais pelos filhos. Isso é muito importante também de prestar atenção,
Porque quando você olha o amor, por que que você percebe que muitas vezes mães abandonam os seus filhos porque estão indisponíveis ainda em busca do amor das próprias mães? Porque não é a adulta que está ali, é a criança, e o amor incondicional, ele vai olhar para a criança. Então essa mãe não tinha como tomar a decisão de ser adulta e proporcionar esse amor para o seu filho. Por quê? Porque a criança dela amava a própria mãe, que não estava conseguindo também amá-la. Então existia um corte, uma ruptura, uma interrupção no fluxo de amor, percebe? É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com os homens, no sentido de quando eles em criança, os pais são excluídos e eles não conseguem amar as suas esposas. Por quê? Porque dentro desse processo a criança está machucada, chateada com esse pai que foi excluído, chateado com essa mãe que muitas vezes eles acreditam que foi a causadora do conflito, e por isso não existe uma postura de homem em assumir essas mulheres, em amar essas mulheres, em respeitar essas mulheres que vieram depois, percebe? Então isso é um fluxo de amor interrompido, tá? Enquanto que o amor condicional, e aí entra em ação, né, o amor condicional, que é variável, que depende do cumprimento das condições. Então, quanto menos fluxo de amor, mais as pessoas se sentem inseguras, instáveis dentro dos relacionamentos e sentem que tem que cumprir expectativas, sentem que tem que ser alguém para serem amadas, sentem que tem que fazer algo para serem amadas, né? O impacto emocional também. O amor incondicional, ele promove uma segurança, uma confiança que faz com que você seja quem você é, que faz com que você demonstre o que você quiser demonstrar, que faz com que você expresse as coisas sem filtrar, sem se reprimir, sem se oprimir, sem se podar, sem se castrar, né? Enquanto que quando não há esse amor incondicional, quando há esse amor que tem expectativas, a pessoa fica vivendo nesse estado de ansiedade e insegurança, porque ela sabe que se ela não for como o outro gostaria, ela pode ser excluída, ela pode ser abandonada, ela pode ser deixada. Isso a gente vê muito no processo de pertencimento, quando a gente começa a acreditar que o amor ele não é incondicional, que é um amor condicional. Então, quando a gente começa a construir o que o Bert chama de consciência da culpa e da inocência, é quando esse amor se transfere para o processo de amor condicional, que é quando a gente começa a achar que para ser amado a gente tem que seguir regras, que a gente tem que fazer, ser iguais aos nossos pais, entende? Então aqui se desprende, se descola, ou há uma separação interna que faz com que a gente se afaste dessa fonte inesgotável da vida, desse amor incondicional, tá? E essa separação, ela se dá na separação com a mãe, ela se dá na separação dos hemisférios cerebrais, que é quando gera uma dominância. Então a criança começa a ter aquisição da linguagem, ela começa a se deslocar, ela começa a ter uma dominância do cérebro direito ou esquerdo. E isso faz com que haja um corte no fluxo que há entre os dois hemisférios, que conecta eles, integra eles e faz com que eles atuem de maneira simultânea, né, juntos. E aí, muitas vezes essa divisão ela acontece com maior
frequência quando há conflitos, né? Então, quando o pai e a mãe separam, quando existem desafios, milhões, né, com a criança, isso vai fazendo com que esse amor condicional fique mais à frente, o amor incondicional vai ficando cada vez mais para trás. Eu vou mandar para vocês também aí dentro, né, do material, um livro do Bert que é muito bom e que olha para a alma das crianças e que apresenta os diversos padrões que podem acontecer com experiências aí de constelações que ele descreve nesse livro sobre a alma das crianças. Então, eu vou mandar para vocês lerem, sugiro que leiam para que vocês fiquem mais atentos a todas as possibilidades que podem acontecer de conflitos aí em relação à infância, tá? Daí a gente tem que entender um ponto também que é de se observar, que é a questão da aceitação, né? O amor incondicional, ele vem de um fluxo. O fluxo é a umidade, né? Então, como que a gente é recebido na vida? Pela lua. A lua é mais úmida que fria, então ela é abundantemente, ela tem um fluxo abundante que faz com que a gente entre num estado de aceitação plena. Engravidar é um estado de aceitação plena. Imagina você dar o seu corpo para a morada de uma criança que você não sabe se vai te matar. Dar o seu corpo para a morada de uma criança que você não sabe se quando nascer você vai gostar, se você não vai gostar, se vocês vão se dar bem, se não vão se dar bem. Dar a vida para uma criança que você não sabe se o mundo vai matar, se o mundo vai acabar, se o mundo vai judiar. Então, assim, dar a vida, né, é um processo de aceitação que aceita plenamente a vida como ela é, com seus riscos, com suas falhas, com a sua imperfeição. E aceitar a vida que vem dos nossos pais também é um processo de aceitar o fato deles serem limitados, deles serem imperfeitos, deles terem feito escolhas fáceis e difíceis, terem causado danos ou não, terem prejudicado ou não, mas o fato de eles terem nos dado a chance de estar aqui, de receber a vida e nos dizerem sim para nós, né, é uma coisa extremamente grandiosa. Não há nada mais grandioso do que isso. Então, ao chegar na vida, o processo de aceitação que a gente vive no começo da vida para com os nossos pais, no sentido de não enxergar o que eles proíbem, as limitações que nós temos devido à existência deles, ou os desafios que nós temos devido à existência ou à relação com eles, e aceitar, tomar tudo aquilo que a vida nos dá com alegria, é um processo que vai morrendo de acordo com a nossa autonomia, porque e vai morrendo e vai depois renascendo, porque é um processo realmente cíclico de viver, né? Então, ao mesmo tempo que a gente nasce com essa aceitação plena, dali a pouco a gente começa a não aceitar tudo, dali a pouco a gente volta a aceitar muita coisa, dali a pouco a gente volta a reduzir muita coisa. Então, a gente mantém esse processo cíclico durante toda a vida. E em muitos momentos, nós temos que coexistir com o fato, temos que aprender a viver dentro da gente com o fato de que nós vamos precisar dar vida para coisas que os nossos pais nos deram e deixar morrer outras coisas que chegaram até nós, né? Então, assim em alguns momentos também nós vamos
nos reconhecer como iguais e em outros nós vamos nos reconhecer como diferentes. E essa dualidade que surge na dinâmica relacional com os nossos pais, ela se dá na vida também, com tudo. E a partir do momento que nós conseguimos construir essa trindade, que é pegar essa dualidade e encontrar a força que une isso que parecia separado, é a grande sacada, né? Então, por exemplo, se eu tenho um conflito com a minha mãe e gera uma dualidade com essa mãe, né? Eu me vejo como diferente dela e a gente entra num processo de, poxa, irreconciliável, né? Não é possível de reconciliar. Eu não posso excluir ela, ela não pode me excluir. Então, qual é o terceiro caminho? E esse é a grande sacada da vida, né? Encontrar o terceiro caminho, o caminho que faz com que a nossa união tenha sido válida e tenha dado vida a algo importante. E o caminho que também reconhece o momento em que a separação ela volta a ser necessária, né? Então, por exemplo, quando você nasce, você tá lá super unida com a sua mãe, com a sua família e tal. Aí de repente você cresce, você casa. Há uma separação. Então a vida é feita de encontros e desencontros e a gente precisa aprender a atravessar esses encontros, esses desencontros, sem a necessidade de cortar o fluxo do amor, sem a necessidade de excluir as pessoas que nós amamos e que fazem parte do nosso amor aqui dentro, né? Dessa fonte inesgotável. Então, é por isso que muitas vezes o nosso maior conflito vem com os nossos pais, porque é através deles que nós recebemos o amor incondicional. Por isso nós experimentamos esse amor incondicional através dos nossos pais, não deles para conosco, mas de nós para com eles, e desapegar desse amor incondicional, ou saber fazer com que esse amor incondicional flua dentro de uma ordem, é muito importante. Então nós precisamos aprender a amar os nossos pais e ainda assim termos autonomia. Nós precisamos aprender a amar os nossos pais e ainda assim nos reconhecermos pequenos. Nós precisamos aprender a amar os nossos pais e ainda assim reconhecer o equilíbrio entre o dar e receber. Entende? Então, essa é a grande sacada que começa na nossa relação com os pais e termina na nossa relação, quer dizer, e termina não, e se mantém na nossa relação com a vida, em todo o processo cíclico que surge para nós. Então, faz parte do processo da evolução o fato da gente estar na barriga da nossa mãe totalmente integrado, em simbiose, unido e sentindo esse amor incondicional, e ao chegar na vida nós fazermos esse processo de separação que vai fazendo com que a gente se afaste dessa fonte, que a gente se afaste desse amor incondicional, que vai nos trazendo um esquecimento, um afastamento desse amor. Faz parte. Então não adianta você, pai, você, mãe, você, pessoa adulta, desejar que as pessoas não passem por desafios, desejar que as pessoas não sofram, desejar que as pessoas não se afastem, desejar que as pessoas estejam sempre felizes e totalmente satisfeitas, porque é da vida esse processo de separação do amor incondicional e retorno para o amor incondicional. Isso é um ciclo, tá? É um ciclo que se repete constantemente durante a nossa vida. Nós vamos passar por momentos de separação e por momentos de completude.
Incompletude, completude. A completude está no reencontro com o amor incondicional, tá bom? E a incompletude está no momento em que esse amor incondicional se torna um amor condicional, está no momento em que esse amor incondicional revela os nossos conflitos, as nossas dualidades e faz com que essa terceira força surja e consiga fazer uma integração entre essas partes que parecem, essas partes em nós ou partes nas nossas relações que parecem ser impossíveis de serem reconciliadas, tá? Agora vamos pensar na estrutura de uma criança. Isso é muito importante até para a gente entender sobre como a gente se relaciona com as crianças. Muitas vezes nós olhamos para as crianças como se elas fossem pessoas capazes de entenderem a vida como se elas tivessem a nossa idade, a nossa capacidade de compreensão. E não, as crianças são imaturas. Quanto menores, mais imaturas elas são. Do 0 aos 7 anos, as crianças só conseguem perceber, por exemplo, a vida material. Elas estão vivendo a ponto de sobreviver. Então, para elas, elas falam que a linguagem que para elas resolve os problemas da sobrevivência. Elas veem aquilo que é importante para elas sobreviverem. Então, a criança quer água, a criança está com fome, a criança está com sono, a criança quer brincar, a criança está vendo se a mãe está triste porque está chorando ou está vendo se a mãe está feliz porque está rindo. Então, ela entende a vida de acordo com a estrutura interna que ela tem. Então, o quanto ela já tem de capacidade para entender a vida. Uma criança de 0 a 7 anos não tem capacidade subjetiva de compreender as coisas que você diz. Por isso é muito importante que a gente também trate as crianças como crianças e ouça as crianças internas nossas também como crianças. Ah, ela é mimada, birrenta. Poxa, você está sendo mimada e birrenta de não entender que uma criança não é capaz de demonstrar a real angústia. Ela não sabe explicar uma emoção, ela não sabe explicar o que está acontecendo dentro dela. Você, como adulto, é que tem que desvendar. Deu para entender? Então, isso é muito importante para a gente poder se relacionar com as nossas crianças com menos imaturidade. A criança é imatura, ela é inocente, ela é inexperiente e isso vai gerar muitos problemas. Por quê? Porque ela vai fazer interpretações errôneas. Ela vai interpretar os gestos, os olhares, as falas, as promessas não cumpridas, as expectativas não correspondidas. Ela vai criar na cabecinha dela a fantasia, a narrativa, principalmente se você, que é adulto, não explicar para ela o que está acontecendo. Então, as crianças precisam sim que os adultos a expliquem de maneira muito simples o que está acontecendo. Um outro ponto, não acredite que a criança não sente, ela sente, inclusive é ela que carrega as emoções. Não adianta você estar numa situação difícil e você desejar negar as suas emoções, porque quem vai carregar essa situação difícil e quem vai começar a perturbar o seu sono, a sua capacidade de pensar, de resolver as questões, de agir, vai ser essa criança dizendo: querida, nós temos uma emoção aqui que eu não estou conseguindo digerir e elaborar. Percebe? Então, a gente precisa dizer tanto aos nossos filhos quanto a nós mesmas, a nossa criança interna, o que está acontecendo conosco. É preciso que você diga: eu estou com raiva. E é preciso que você vivencie essa raiva, que você conheça essa raiva, que você dê lugar para essa raiva, sem deixar que essa raiva tome o seu adulto e faça o seu adulto tomar atitudes impetuosas, imprudentes, agressivas. Muitas vezes as nossas atitudes, elas vêm
do fato de nós não compreendermos o que estamos sentindo, de nós não compreendermos o que estamos percebendo, de não compreendermos as experiências que nós estamos vivenciando. Falta diálogo interno com a nossa criança interior, assim como falta diálogo interno dos pais com os filhos. Um outro ponto muito importante: as crianças, elas nos mostram aonde nós tivemos traumas. Então, se você é mãe e se o seu filho com 3 anos está te irritando profundamente com um determinado comportamento, é sinal de que essa questão é uma questão para sua criança interna. Então, ao invés de você buscar ajudar a sua criança, levando ela para o psicólogo, vá você. Porque se você resolve a sua questão nessa idade, você vai ter recurso de adulto para resolver essa questão para o seu filho. Então, nós precisamos, na verdade, construir uma relação que dê espaço para o adulto em nós cuidar da nossa criança interna, atender às nossas necessidades, discernir aquilo que não foi bem elaborado, reconstruir essa elaboração. Não teve segurança? Dar segurança para essa criança. Então, se essa criança foi abusada a vida inteira, ela vai virar adulta, ela vai continuar no ciclo vicioso de ser abusada, concorda? E aí o que vai acontecer? O adulto em nós precisa entender o que foi o abuso e quais são os gatilhos desse abuso, para poder também fazer escolhas que não vão levá-lo para esses abusos. Então, se ela não souber o abuso que ela viveu, o que ela sentiu, e não souber quais são os sinais que fazem com que esse resultado aconteça, ela não vai saber escolher uma pessoa que não vai abusá-la. E ela vai ser abusada e vai achar que ela está normal, que está tudo bem. Por que muita gente não sai de relacionamento abusivo? Porque não sabe o que é abusivo. Por que não sabe? Porque a criança da gente, até os 7 anos de idade, não consegue discernir o bem do mal na relação com os pais. Tudo que vem dos pais é bom. Então, se uma criança nasce num seio familiar onde o pai e a mãe são assassinos, ela entende que ser assassino é bom. E ela só vai conseguir distinguir isso se a vida levar ela para outros lugares onde ser assassino não é bom. E ela vai ter conflito entre não ser assassino e ser puxada para ser assassino. Por quê? Porque o ser assassino é sinal de pertencimento. Mas a consciência coletiva pode trazer para ela a informação de que ser assassino tem consequências, que isso não é legal, que isso provoca danos em pessoas e tá. E ela pode construir uma moral ou até uma consciência espiritual que faça com que ela desista desse comportamento, que a vincule com os pais. Mas é um processo. Entende? É um processo. Então, entendendo que toda criança ama seus pais, a criança, ela ao se relacionar com esses pais e ao ter medo de perder esse vínculo com esses pais, por conta de esse vínculo inicialmente ter sido um vínculo de sobrevivência e muitas vezes ele não ser compreendido como um vínculo que já não é mais de sobrevivência. Então, quanto mais dependente essa criança for do pai na vida adulta, dos pais na vida adulta, mais dificuldade ela vai ter de se afastar dos comportamentos e também dos emocionais desses pais. Por quê? Porque não tem capacidade de discernir o certo e errado para além do vínculo com a família. E aí,
O que acontece? Se o processo é muito destrutivo, quem é o problema? É a criança. A criança começa a achar que ela tem algo errado, porque ela não pode deixar de amar os pais, entende? Que ela tem algo errado, que ela não é boa o suficiente, que ela não merece ser amada, que ela é insignificante e blá 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 blá. E por isso ela tem dificuldade muito grande de existir ou de deixar a vida crescer, né? Deixar você aí se tornar adulto, deixar você aí se realizar, deixar você aí enriquecer. Por quê? Porque tem nesse processo o amor por esses pais e a dificuldade de sustentar o fato, o conflito interno, né, entre o amor com esses pais e essas dores causadas dentro dessas relações, que a criança não sabe onde colocar. Ela não tem condição de dizer, pai, isso aqui foi o senhor que causou. A tendência dela é por minha causa o senhor fez isso. Ou, além disso, é por amor a você eu vivo isso. Por amor a você eu carrego isso. Entende? Então a criança vai se destruindo dentro de relações tóxicas com os pais. E isso é muito sério, gente, muito sério. Tá? E aí a gente pode ver os bloqueios no fluxo do amor de maneiras mil, né? Então, por exemplo, dentro desse mapa aí, a pessoa tem ascendente em Áries. Então, o fluxo natural do amor dentro do nascimento é o movimento até o pai, certo? Então, ela nasce lá com a necessidade de pertencer a esse pai, de se vincular com esse pai. Só que aí o Marte está em Escorpião e o seco desse Áries aumenta muito a ponto de, ao invés da criança sofrer uma ruptura com a mãe e ter um vínculo estabelecido com a força desse pai para ser uma criança desbravadora, corajosa, né, uma criança independente, ela tem uma ruptura com esse pai que faz com que ela, ao invés de se aproximar dessa força, ela se afaste e com que essa força, ao invés de crescer, ela diminua. Entende? Então, dentro desses bloqueios, a criança começa a criar estratégias para suportar a dor, suportar a ruptura, suportar o sofrimento. Então, se ela nasce, ela precisa desse pai e esse vínculo não é estabelecido, e o seco vira um predomínio onde o frio toma o lugar do quente, qual que é a estratégia dela? É uma estratégia de criar barreiras para que a proximidade não aconteça. Então, ela vai construir várias barreiras para que essa relação não tenha proximidade o suficiente. E essas barreiras, elas iniciam no pai e depois elas vão para dentro do relacionamento. No caso desse mapa, se a pessoa tem Marte na casa 8, por exemplo, essas barreiras que vão promovendo afastamento vão sendo criadas na intimidade, na relação de intimidade com o outro. Então, isso vai se repetindo como uma forma de apresentar. Então, assim, inicialmente a criança vai lá, o adulto vai lá, desbrava o relacionamento, conquista, se aproxima, mas a criança entra à tona e aí esse impulso, né, para se aproximar começa a ser minado com bloqueios, com ressentimentos, com dores e vai promovendo esse afastamento na intimidade do relacionamento, tá? Mas aonde é a base da coisa? Na ruptura com o pai, entendeu? Então essas coisas são muito importantes de serem vistas. E aí observar que a criança sempre entra no ciclo vicioso e buscando o ciclo virtuoso. Então ela vai agir ou por amor cego ou por amor iluminado. O amor cego, ele vem da indignação e da busca por resolução do passado, né? Então a criança sempre tá olhando para aquilo que não foi,
que não foi resolvido no passado, e muitas vezes ela olha para isso não como não consciente do seu lugar, né? Mas na ideia de que ela pode, ela é capaz de resolver o que aconteceu com o passado. Então ela pode aí olhar para o passado no sentido de querer resolver os conflitos de pai e mãe, de querer resolver as dores desses pais e dessas mães, e etc. Então, sempre ela olha em busca de fazer alguma reconciliação, né, no caso do pertencimento, ou em busca de fazer alguma reparação, ou em busca de fazer alguma compensação para esse pai, para essa mãe ou para a ancestralidade, tá? Isso é um ponto muito importante. Quando não tem a ver com essas duas coisas, mas tem a ver com uma consciência espiritual, é uma criança que muito provavelmente acaba tendo um destino com uma força maior que atua. E essa força maior, ela é uma força que vem da vida, né? Que é uma força que promove destinos, como é que eu vou dizer aqui? Destinos que a diferenciam, né? Que trazem uma necessidade uma conexão mais ampla para entendimento. Então, nasce crianças autistas, nascem pessoas que sofreram tragédias, né, ou tiveram destinos trágicos, ou pessoas que foram agraciadas e que são muito diferentes do próprio sistema. Então, sei lá, ficam milionários numa família pobre, e aí essas pessoas tiveram que, por conta dos seus destinos, que possuem uma atuação de força espiritual, tiveram que desenvolver uma capacidade, uma resiliência maior do que a comum a grande parte das pessoas. Então, são pessoas que precisam concordar com essa força maior que atuam sobre elas, né? E precisam concordar e agir com elas. Então, se elas são milionárias, elas têm que aprender a carregar uma culpa imensa por conta do sistema familiar delas passar dificuldade, passar por desafios que talvez ela não passe. E aí as que têm um destino trágico também sofrem culpa por conta do sistema familiar se sacrificar por elas. Então é um processo mais complexo de ser resolvido, né? Já o movimento consciente, o amor iluminado, né, o ciclo virtuoso, ele chama a gente para pontos importantes. Então, o primeiro é conseguir fazer essa integração entre o adulto e a criança, né? Abdicar da ideia de que a resolução para os meus problemas infantis está na minha família ou está no outro, nas relações que eu venho a ter nesse momento. Então, eu preciso parar de depender do outro, do meio ou da minha família para que determinadas questões sejam resolvidas. Eu preciso ter uma atitude voluntariosa, né? uma força, uma coragem de regredir e de pegar a minha criança no colo, lamber as suas feridas e promover para ela uma vida nova. Então, esse é um ponto. O outro ponto é reconhecer os buracos e as armadilhas que foram criadas dentro do processo da vida. Então, quais são as minhas dores, quais são os meus gatilhos, quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas necessidades, as minhas carências, para que eu possa nutrir isso de maneira ativa e também perceber
quando esses buracos fazem com que eu me meta em determinadas situações desafiantes. Então, se eu sou uma pessoa codependente, eu tenho um buraco gigante aí, que faz com que eu queira, com que eu caia, né, em relações onde o outro me vampiriza ou abusa da minha empatia. Então, eu tenho que prestar atenção nessa minha necessidade de ajudar, que é um impulso inicial natural. E eu preciso acolher a minha criança quando essa vontade vem e dar passos para trás para que eu possa olhar para essa minha necessidade de ajuda e olhar para a pessoa que eu quero ajudar, para ver se é possível que essa ajuda aconteça, se é saudável que essa ajuda aconteça e etc e tal. E para também saber me afastar quando eu perceber que não está tendo resultados, né? E isso vem aí de aprender a optar por escolhas mais saudáveis. Ao mesmo tempo, eu também preciso me responsabilizar por ressignificar impressões que eu tive por má interpretação, né? Emoções que também surgiram, ou que eu assumi que foram minhas e que não são minhas. Então é muito importante também prestar atenção em tudo isso. E o outro ponto é construir dentro de mim a concordância com o meu destino pessoal, com o destino pessoal das pessoas que eu me relaciono e com o destino coletivo do qual eu partilho, aprendendo também a aceitar a realidade como ela é e a concordar tanto com as benesses quanto com os desafios, tá? E aí o grande ponto que a gente pode olhar no mapa astral é para onde a nossa criança olha, né? Para onde a nossa criança olha, para onde o nosso cliente, a criança do nosso cliente está olhando, tá? Aí eu trouxe alguns mapas aqui para a gente olhar. Por exemplo, esse mapa aí, a gente vai ver que a casa 5 tá em Leão, né? Então quer dizer que a minha criança, durante essa vida, ela vai olhar muito para o meu pai. Por que ela vai olhar muito para o meu pai? Porque Leão fala da relação de consciência pessoal com o pai, que tem a ver com ordem, né? Então, a minha criança tem uma tendência a inverter ordem com esse pai, certo? Isso significa que ela olha muito para o destino pessoal desse pai e que ela pode sim ficar mais sensível e intervir nos desafios que esse pai tiver. Então, que ela precisa aprender a respeitar e a honrar o destino pessoal desse pai. E aí, quando você vai ver esse sol, você vai olhar que o sol está na casa 11. Então, esse destino pessoal desse pai se manifesta na casa 11. Então, onde ela vê isso? Né? No caso, esse mapa aí é um mapa meu, que sou filha de político. Então, se está na casa 11, ela olha para o destino desse pai, para esse grupo do qual o pai convive, se relaciona. Então, ela olha muito para a interação desse pai com as pessoas na vida pública, porque a casa 11 são esses amigos, esses parceiros, essas pessoas que envolvem a carreira da pessoa, da vida pública, né? Intimidade. Aqui é o pai na vida pública de casa 10, né? Ou a mãe na vida pública de casa 10. E a casa 2 é todo esse processo de quem se relaciona com essa vida pública, né? De quem são essas pessoas que o envolvem. Assim como também tem a ver com as finanças que vêm através dessa carreira, dessa vida pública. Então, eu, criança, estou muito envolvida e olho muito, direciono muito o meu olhar para isso, certo? E tem uma tendência a inverter a ordem aí.
Se esse Sol está quadrado, está tenso com a Lua, então já se mostra que é uma tendência mais forte ainda de inversão de ordem, tá? Por ser a Lua, é uma questão de consciência pessoal, então tem a ver com culpa, tem a ver com o fato de inocência e culpa, né? Então, essa inversão de ordem pode ser um fator de expiação, de assumir culpa pelos danos causados, pelas questões causadas, percebe? Quando a gente pensa em Lua, a gente está falando sobre a necessidade de encontrar compensação, no caso da Lua, regente da 4, compensação para o passado. Compensação para o passado é onde a necessidade é de restaurar ou de produzir uma certa estrutura, uma certa autonomia que não foi desenvolvida dentro dessa história, né? Dessa questão. E aí, quando a gente vê Lua em Sagitário, a gente pode ver que o úmido passa a ser mais predominante do que o seco no Sagitário. Então, a entrada dessa Lua ou dessas informações que vêm do passado aumentam o fluxo no campo da casa 9, né? Então, essa casa 9 é uma consciência do eu do futuro. Então, aqui é o meu eu adulto, tá? Que acaba por interferir na minha criança. Veja, então o Sol e a Lua, eles têm o Sol como regente da casa 5, na 11, né? E a Lua regente da 4, na 9. Então, o meu eu adulto, ele é interferido por questões do passado, por memórias do passado, por lembranças, né? E pela necessidade de construir maior autonomia relacionada a esse passado. E essa necessidade, ela não é pessoal, ela é uma necessidade de compensação que vem da minha consciência pessoal em relação, por exemplo, à minha mãe. Então, isso aqui pode trazer a informação de um conflito entre a inversão de ordem com o pai e a necessidade de construir compensação para a mãe. Como Urano entra ali naquele processo, a criança também pode passar por o desenvolvimento de uma consciência espiritual que promove aí mais frio e mais seco. Então, dentro disso, ela pode passar por um processo onde a consciência espiritual pode fazer mudanças e alterações. Isso inclui também trazer mais autonomia, isso inclui também, através de uma amplitude, de uma abertura de horizontes, a possibilidade de refletir sobre essas dinâmicas e de fazer mudanças nessa consciência pessoal. Então, isso também sugere uma alteração nessa mudança de consciência pessoal, advinda de um tempo de maturidade. Por quê? Porque está na casa 9, então é o eu do futuro, está também relacionada aos conhecimentos que eu vou ter, ao quanto eu vou entrar em contato com o sentido e o significado da vida, né? O quanto eu vou abrir esses horizontes por conta do aumento do úmido também, o quanto eu vou entrar em contato também com as questões do passado de maneira mais ampla, né? Por conta dessa lua e tudo mais, na casa 9. E isso sugere que, então, quanto mais velho eu vou ficando, mais eu vou conseguindo me libertar dessas duas dinâmicas. Tanto a necessidade de reparar algo causado pelo meu pai ou vivido pelo meu pai. Então, assim, é um sol. Então, a gente está falando de reparação, né? Reparação de danos causados ou por ele ou a ele, né? O que muito provavelmente tem as duas opções. E aí a gente
precisa pensar nessas duas opções, porque ninguém causa dano que não sofreu dano, tá? Então, aqui na lei da causa e efeito, a gente tem também isso, que a gente entende essa alteração, né? De uma hora a pessoa ser vítima, outra hora ser perpetrador. Então, aqui existe a necessidade de reparar danos para o próprio pai, né? E existe a necessidade de compensar essa mãe do passado, construindo maior autonomia para que ela para que haja uma integração das coisas, né, das experiências vivenciadas nesse passado. Então, conforme esse Urano vai maturando no campo da casa 9, mais estrutura vai sendo promovida e mais autonomia vai sendo produzido, e naturalmente maior capacidade eu vou tendo de compreender essas dinâmicas de inocência e culpa que eu construí na infância, e que eu vou me libertando aos poucos, ou vou me atentando aos poucos, como eu disse para vocês lá na infância. Então a gente vai vendo os buracos, a gente vai vendo as pegadinhas, e aí a gente vai também educando um novo hábito, um novo comportamento, certo? Nesse outro mapa, por exemplo, a gente vê que a casa 5 abre em Capricórnio. Então, nós temos Capricórnio como casa 5 e Saturno lá na casa 1, né, fazendo quadratura com esse Netuno. Dentro desse mapa, a gente vê a criança olhando para o sistema, ou para a consciência arcaica. Por quê? Porque Capricórnio é um signo social, né? E Saturno também. Então fala sobre uma consciência sistêmica, uma consciência de grupo. Então essa criança olha para um desequilíbrio de troca dentro da história da ancestralidade. E esse desequilíbrio de troca, ele recebe também uma interferência de Netuno, que é uma consciência espiritual. Então aqui existe também, né, essa consciência espiritual, ela surge através da relação dessa pessoa com o meio, que o peixe está na 7, e aqui a gente tem que entender uma dinâmica muito importante. A consciência espiritual, ela atua sobre a consciência arcaica, assim como a consciência arcaica atua sobre a consciência pessoal. Então, esse Netuno de casa 4 faz com que essa pessoa precise, né, desenvolver o seu canal mediúnico a serviço do meio, a serviço das relações. Porém, esse canal mediúnico, ele pode ser atrapalhado por uma necessidade infantil de resolver, de compensar uma questão relacionada à ancestralidade. Que questão? Restaurar o fluxo do amor que foi interrompido dentro da história da ancestralidade. Se essa pessoa, se essa criança está à frente, a consciência espiritual, ela passa a sofrer desafios para ser desenvolvida. Entende? Então, quanto mais a criança está à frente, menos essa pessoa tende a se relacionar com a sua missão espiritual, que envolve a sua relação com as pessoas, com o meio. Então, ela tende a se afastar da vida quando ela se emaranha nas questões da ancestralidade. Então, essa pessoa, ela precisa compreender o seu impulso natural, porque esse impulso natural de construir, de compensar esse fluxo interrompido, ele é um impulso que dá
momentaneamente uma sensação de identidade para essa pessoa. Por quê? Porque esse regente está na casa 1. Então, dentro do sistema familiar, ele tem a sensação de que ele é muito importante para que o amor flua dentro da família. Se ele não, se essa pessoa não abdica dessa imagem que ela criou, né, e dessa importância que ela construiu como criança para sobreviver dentro desse sistema, ela se afasta da real missão dela, que é desenvolver a sua consciência espiritual, o seu canal mediúnico, para ajudar as pessoas, ajudar o meio, entendeu? Então aqui ela precisa abandonar a necessidade de compensar alguma coisa para o seu sistema. Ela precisa entender que esse fluxo interrompido aconteceu, né? E que é uma questão ali. Pode ser que esse fluxo interrompido seja restaurado num outro momento, inclusive por conta desse Netuno quadrado a Saturno, mas não a sacrifício do seu trabalho. E não também na ideia infantil de que a consciência espiritual que ele vai desenvolver vai conseguir salvar essa família, entende? Então, deu para perceber? Eu espero que tenha ajudado aí vocês também dentro dos exemplos. E aqui eu vou terminar essa aula que tá comprida pra caramba, pedindo para você prestar atenção nas casas das quais o mapa possui, para você entender em que época as coisas sofreram traumas ou situações, né? Então a gente tem que as casas de baixo são as casas da infância e também são as casas que ficam no nosso inconsciente. Então, situações que envolvem a casa 1, elas falam do nascimento, situações que envolvem a casa 2 falam da amamentação, situações que envolvem a casa 3 falam da aquisição da linguagem, da locomoção, assim como também falam da entrada da relação com irmãos, com tios, com primos, né, com vizinhos. A casa 4 fala do sistema de origem do lar, né, da segurança, segurança principalmente emocional, do suporte emocional, né? Então, como a criança se sentiu nesse lar, qual foi o papel que ela também construiu nesse sistema de origem. A casa 5 fala sobre a criatividade, sobre as brincadeiras, assim como fala sobre a identidade e o que a pessoa tende a se identificar também, os exemplos de referência que ela tem, tá? Aqui também na casa 6 fala sobre os hábitos, sobre a rotina, sobre as tarefas, sobre as regras, tá? E aí, as casas opostas são casas que manifestam, querendo ou não, o resultado dessas casas iniciais, né? Então, se houve problema no nascimento, naturalmente esse problema vai se manifestar no meio e nas relações. Se houve problema na amamentação, vai se manifestar como um desafio na intimidade das relações também. Se houve problema na aquisição da linguagem, da locomoção, na relação com os irmãos, vai se manifestar na habilidade de transformar conhecimento em sabedoria e de construir sentido e significado para a sua vida, né? Ou para as suas experiências. Se teve problema no sistema de origem, vai ter problema naturalmente no sistema social. Se teve problema na consciência pessoal, né? Ou nessa coisa do que eu gosto, da minha criatividade, do ser vista, do ser reconhecida, da minha expressão, vai naturalmente ter problema na consciência coletiva. Então, a pessoa vai ter dificuldade de entender o grupo, de fazer parte do grupo, de se sentir parte do grupo, de contribuir, de partilhar, de participar.
Se teve problema com as tarefas, rotina e hábitos, naturalmente vai ter problema no bem-estar emocional e espiritual, entende? Então a gente tem que entender também as casas como um conjunto que atua, né, em luz e sombra. Combinado? Assim como se a gente parar para prestar atenção, né, aqui a gente pode entender que a vida privada dessa criança, ela também é interferida pela vida pública desses pais. Então, se os pais estão com problema de relacionamento, naturalmente o nascimento da criança vai ser um problema. Se os pais estão com problema de intimidade na relação, naturalmente a mãe não vai conseguir amamentar bem essa criança ou vai ter problema na amamentação. E por aí vai, tá? Então, busquem raciocinar nesse processo todo para construir aí os seus insights, tá bom? Muito obrigada pela aula de hoje e até a próxima aula. Até o próximo módulo, que agora a gente vai falar de ciclos. Um beijão e até mais.